Audiolivro Utopia. Introdução. Sir Thomas More, filho de Sir John More, um juiz do Tribunal do Rei, nasceu em 1478 em Milk Street, na cidade de Londres. Após sua educação inicial na Escola de Santo Antônio, em Threadneedle Street, foi colocado, ainda menino, na casa do cardeal John Morton, arcebispo de Canterbury e Lord Chanceler. Não era incomum que pessoas ricas ou influentes e filhos de boas famílias se estabelecessem juntos em uma relação de patrono e cliente. O jovem vestia a libre de seu patrono e aumentava sua fortuna. O patrono usava, posteriormente, sua riqueza ou influência para ajudar seu jovem cliente a progredir na vida. O cardeal Morton havia sido, em tempos anteriores, o bispo de Ely, que Ricardo III enviou à torre. Esteve ocupado posteriormente em hostilizar Ricardo, e foi um dos principais conselheiros de Henrique VII, que, em 1486, o nomeou arcebispo de Canterbury e, 9 meses depois, Lord Chanceler. O cardeal Morton, de cuja mesa há memórias em Utopia, deleitava-se com a sagacidade do jovem Thomas More. Certa vez, disse: "Quem viver para experimentar, verá esta criança aqui servindo à mesa se revelar um homem notável e raro." Com cerca de 19 anos, Thomas More foi enviado ao Canterbury College, em Oxford, por seu patrono, onde aprendeu grego com os primeiros homens que trouxeram os estudos gregos da Itália para a Inglaterra: William Gerson e Thomas Linacre. Linacre, um médico que posteriormente assumiu a cátedra, também foi o fundador do Colégio de Médicos, em 1499. More deixou Oxford para estudar direito em Londres, no Lincoln's Inn, e no ano seguinte o arcebispo Morton faleceu. O caráter zeloso de More levou-o, enquanto estudava direito, a almejar a subjugação da carne, usando um tronco como travesseiro e se chicoteando às sextas-feiras. Aos 21 anos, ingressou no parlamento e, logo após ser admitido na Ordem dos Advogados, foi nomeado subxerife de Londres. Em 1503, opôs-se na Câmara dos Comuns à proposta de Henrique VII de um subsídio em razão da parte do casamento de sua filha, Margarida, e opôs-se com tanta energia que a Câmara se recusou a concedê-lo. Alguém foi e contou ao rei que o menino imberbe havia decepcionado todas as suas expectativas. Durante os últimos anos, portanto, de Henrique VII, More desagradou o rei e pensou em deixar o país. Henrique VII morreu em abril de 1509, quando More tinha pouco mais de 30 anos. Nos primeiros anos do reinado de Henrique VIII, ele alcançou ampla atuação nos tribunais, onde, segundo consta, se recusou a advogar em casos que considerava injustos e não cobrou honorários de viúvas, órfãos ou pobres. Ele teria preferido se casar com a segunda filha de John Colt, de Newhall, em Essex, mas escolheu sua irmã mais velha, para não sujeitá-la ao descrédito de ser pretérita. Disse que, em 1513, Thomas More, ainda subxerife de Londres, escreveu sua história da vida e morte do rei Eduardo V e da usurpação de Ricardo III. O livro, que parece conter o conhecimento e as opiniões do patrono de Morton, só foi impresso em 1557, quando seu escritor já estava morto havia 22 anos. Foi então impresso a partir de um manuscrito redigido por More. No ano de 1515, Wolsey, arcebispo de York, foi nomeado cardeal por Leão X. Henrique VIII o nomeou Lord Chanceler, e daquele ano até 1523, o rei e o cardeal governaram a Inglaterra com autoridade absoluta e não convocaram parlamento. Em maio de 1515, Thomas More, ainda não nomeado cavaleiro, juntou-se a uma comissão aos Países Baixos com Canterbury, Thurstall e outros para conferenciar com os embaixadores de Carlos V, então apenas arquiduque da Áustria, sobre a renovação da aliança.
Nessa embaixada, More, com cerca de 37 anos, esteve ausente da Inglaterra por 6 meses e, enquanto esteve em Antuérpia, estabeleceu amizade com Peter Gillis, um jovem erudito e cortês, que era secretário da municipalidade de Antuérpia. Canterbury Thurston era um clérigo em ascensão, chanceler do arcebispo de Canterbury, que naquele ano, 1515, foi nomeado arquidiácono de Chester e, em maio do ano seguinte, 1516, mestre dos registros. Em 1516, foi enviado novamente aos Países Baixos e More então foi com ele para Bruxelas, onde conviveram intimamente com Erasmus. A Utopia de More foi escrita em latim e está dividida em 2 partes, das quais a segunda descrevendo o lugar que ele às vezes chamava em suas cartas de Nusquama, palavra que significa lugar nenhum, foi provavelmente escrita no final de 1515. A primeira parte, introdutória, no início de 1516, o livro foi impresso pela primeira vez em Louvain, no final de 1516, sob a direção de Erasmus, Peter Gillis e outros amigos de More, em Flandres. Foi então revisado por More e impresso por Frobenius, em Basileia, em novembro de 1518. Foi reimpresso em Paris e Viena, mas não foi impresso na Inglaterra durante a vida de More. Sua primeira publicação neste país foi na tradução para o inglês, feita durante o reinado de Henrique VI, 1551, por Ralph Hobson. Foi traduzido com maior habilidade literária por Gilbert Burnet, em 1684, logo após ter defendido seu amigo Lord William Rousseau. Assistida à sua execução, foi vindicado sua memória e sido despeitadamente privado por Jaime II de sua cátedra em St. Clements. Burnet foi atraído pela tradução de Utopia pelo mesmo sentimento de irracionalidade em altas esferas que levou More a escrever o livro. A tradução de Burnet é apresentada neste volume. O nome do livro deu um adjetivo à nossa linguagem. Chamamos de utópico um esquema impraticável. No entanto, sob o véu de uma ficção lúdica, a conversa é intensamente séria e repleta de sugestões práticas. É a obra de um inglês erudito e espirituoso, que ataca à sua maneira os principais males políticos e sociais de sua época, começando pelos fatos. More conta como foi enviado a Flandres com Canterbury Thurston, a quem a majestade do rei, ultimamente, para grande regozijo de todos os homens, preferiu ao cargo de mestre dos registros. Como os comissários de Carlos os encontraram em Bruges e logo retornaram a Bruxelas, para receber instruções. E como More então foi a Antuérpia, onde encontrou prazer na companhia de Peter Gillis, o que acalmou seu desejo de rever a esposa e os filhos, de quem estivera afastado por 4 meses. Então, o fato desliza para a ficção com a descoberta de Rafael Itodeu, cujo nome, formado a partir do grego Withelus Ninharias e daio, conhecer, significa conhecedor de ninharias. Um homem que esteve com Américo Vespúcio nas 3 últimas viagens ao Novo Mundo, recentemente descoberto, cujo relato foi impresso pela primeira vez em 1507, apenas 9 anos antes de Utopia ser escrita. Propositalmente fantástica na sugestão de detalhes, Utopia é a obra de um estudioso que leu A República de Platão e teve sua imaginação despertada após ler o relato de Plutarco sobre a vida espartana sob Licurgo, sob o véu de um comunismo ideal, no qual se incorporou alguma extravagância espirituosa, reside um nobre argumento inglês. Às vezes, More apresenta o caso como se fosse da França, quando se refere à Inglaterra. Às vezes, há um elogio irônico à boa-fé dos reis cristãos, salvando o livro da censura como um ataque político à política de Henrique VIII. Erasmus escreveu a um amigo em 1517 que ele deveria mandar buscar Utopia, de More, se não tivesse lido,
e desejasse ver a verdadeira fonte de todos os males políticos. E para More, Erasmus escreveu sobre seu livro: um burgomestre de Antuérpia está tão satisfeito com ele que o sabe todo de cor.